Jorge, não sei. A gente fala de tecido muscular, tecido não sei o que, né? A gente está falando de tecidos, aqui a gente está falando dos tecidos vegetais. E fisiologia é como funciona esses tecidos, né? Então, as plantas, elas têm dois tecidos principais, tá? Que são considerados tecidos meristemáticos, que vão ser os meristemas, que vão ser os tecidos embrionários, né? Quando você planta uma plantinha lá, os primeiros tecidos dessa planta vão ser os meristemas, né? Vão ser aqueles primeiros tecidos que têm origem lá embrionário. Então, são tecidos formados por células simples, indiferenciadas. O que são células indiferenciadas? São aquelas células que ainda não têm uma função definida, né? Não é célula da folha, não é célula não é célula de nada ainda. Fazendo uma analogia com o nosso corpo, é como se fossem células-tronco, né? São aquelas células lá do embrião que ainda não são células do fígado, não são células de nada ainda, que têm capacidade de diferenciar em um outro tipo de células, né? Então, os tecidos meristemáticos, eles são compostos por células simples, indiferenciadas, com parede simples, né? O que é parede simples? As células vegetais, elas têm aquela parede celular, né, de celulose, que é uma parede celular mais rígida. Imagina que essa célula está o tempo todo se dividindo para formar novos tecidos. Imagina se ela tivesse uma parede celular muito rígida, né? Ia dificultar, porque ela tem intensa atividade mitótica. Então ela faz muita mitose. Ela está o tempo todo se dividindo para formar novas células, né? Então ela não pode ter uma parede celular muito grossa. Então ela é caracterizada por uma parede celular delgada, que é uma parede celular fina. Originam por diferenciação todos os outros tecidos vegetais. E os tecidos permanentes, que são os tecidos adultos, que são os tecidos já diferenciados, já especializados, né? Não são capazes de realizar mais divisão celular. Tá? Então quem vai fazer divisão celular, quem vai fazer as mitoses, são esses tecidos meristemáticos. Então, esses tecidos meristemáticos, eles são divididos em meristema primário e meristema secundário. O meristema primário vai fazer o crescimento da planta em comprimento. Então, ele vai fazer a planta crescer para cima e crescer para baixo, porque ele tem esse tecido meristemático, ele está presente na raiz também. Então, a raiz vai crescer a favor da gravidade, né, para baixo, e o tronco ele vai crescer, e o resto da árvore vai crescer contra a gravidade para cima. E o meristema secundário vai ser responsável pelo crescimento em espessura dos vegetais. Vão ser todos os vegetais que vão ter esse meristema secundário? Não, não são todas as vegetais que vão ter esse crescimento em espessura, né? Você pega alguma planta aí de exemplo, ela não cresce em espessura, ela não forma aqueles troncos, né? Aqueles troncos grossos, né? Então, ele tem planta que só faz o meristema, que só faz o crescimento primário, só faz o crescimento em comprimento. Esse meristema primário, ele é encontrado em 3 locais da planta, tá? No ápice da planta, lá na pontinha da planta, fazendo ela crescer para cima, né? Chamado de meristema apical. Eu tenho o meristema presente na ponta da raiz, lá embaixo, né? Fazendo ela crescer para baixo. Então, ela é o meristema apical da raiz, ou meristema radicular, né? Ou meristema subapical. Até aparecem esses 3 nomes, né? Tudo dá para a gente relacionar. Meristema apical da raiz, beleza. Meristema radicular, relacionado com raiz. Ou meristema subapical, também é o meristema que está lá embaixo na raiz. E o meristema axilar ou lateral, que são esses meristemas que estão aqui na axila, né, das plantas, no sovaco das plantas aí, que vai fazer o crescimento de galhos, né, folhas ou flores aí na lateral das plantas. Então, esses são chamados de meristemas axilares ou meristemas laterais. Então, ó, meristema apical do caule, localizado no ápice do caule, responsável pelo crescimento longitudinal do caule. Meristema subapical da raiz,
ou meristema radicular, é protegido pela coifa. Não sei se vocês lembram, semana passada que nós falamos de raiz, nós falamos que a ponta da raiz, onde vai fazer o crescimento, ela tem uma proteção, né? Ela tem uma camada de proteção chamada de coifa. Está localizado na ponta da raiz, promove o crescimento longitudinal da raiz. E os meristemas axilares ou lateral situam-se no caule da planta, responsável pelo crescimento dos galhos, folhas e flores. Meristema apical do caule, então ele está presente aí. Esses meristemas, eles são chamados também de gemas, tá? Gema lateral, gema apical, tá? Também tá relacionado. Então ele está presente aí, ó, no caule. Essa estrutura, geralmente ele é protegido por umas folhas, tem umas folhas em cima, mas ele está presente lá em cima, fazendo a plantinha crescer. O meristema primário, gente, então eles são divididos em três tipos de células diferentes, tá? Então esse meristema primário, que são essas células indiferenciadas, que vão diferenciar em todos os tecidos da planta aí, eles são divididos em três camadas de células diferentes, que vão ser a protoderme. A protoderme é a que reveste, é a que vai ficar mais externo, né? É a que vai dar origem depois à epiderme da planta, né? Vai dar origem como se fosse a pele, né, da planta, se pudesse comparar. Mas a protoderme, então, é o tecido mais externo que vai dar origem ao tecido adulto que vai revestir a planta, que é a epiderme, tá? O procâmbio, ele vai dar origem aos vasos da planta, aos tecidos vasculares, o floema e o xilema, que vão pegar, né, a seiva, a água e os sais minerais lá da raiz e vão levá-la para cima das plantas, ou então que vai pegar as folhas, não fazem fotossíntese, não produz carboidrato lá na folha, só que esse carboidrato ele tem que ir para toda a planta, né? Então eu tenho um outro vaso que vai pegar essa seiva, que vai pegar esse carboidrato que está sendo produzido e levar para o resto da planta, tá? Então eu tenho floema e xilema. O xilema, ele vai transportar a seiva bruta, né? E o floema, a seiva elaborada. O que é bruta, o que é elaborada? A água e os sais minerais que está vindo lá do solo é a seiva bruta, tá? Agora, aquele lá que a folha fez, pegou a luz do sol, transformou em carboidrato, fez fotossíntese, toda uma elaboração para poder produzir aquele carboidrato, né? Deu trabalho para produzir aquele carboidrato. Aquilo é uma seiva elaborada, né? Então quem vai transportar vai ser o floema, né? Floema elaborado, que vai transportar o carboidrato que está sendo produzido. E xilema, a seiva bruta, tá? Eu não sei, eu tenho umas formas meio doidas de guardar as coisas, tá? Quando eu falo xilema, eu lembro de X-Men, que tem um X. Já vem na minha cabeça o Wolverine, eu já lembro de seiva bruta. Não sei se ajudar vocês a guardarem, eu não sei porque que eu lembro disso. Quando eu faço no caderno assim para poder lembrar, aí eu coloco xilema, aí o X, aí eu lembrei de X-Men, lembro de Wolverine, eu nunca mais esqueci, tá? Então xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada, tá? E o meristema fundamental é o outro tecido aí, o outro tipo de células, né? Ainda não é um tecido, os outros tipos de células aí do meristema primário é o meristema fundamental, que se forma logo abaixo da protoderma e que vai dar origem ao córtex. E ele vai dar origem a todo o tecido de revestimento da planta. Ali dentro da planta, eu não tenho só o tecido, a casca e os vasos, né? Os vasos condutores. Eu tenho todo um tecido de revestimento. Eu tenho ali um tecido, às vezes, que acumula água. Eu tenho um tecido que acumula as outras coisas. Eu tenho ali um tecido de preenchimento da planta, né? Eu tenho aquelas árvores lá com aqueles troncos grandões, né? Eu não tenho só a parte de fora que reveste e os vasos. Eu tenho mais coisa ali dentro. Então isso tudo vai ser formado. É o córtex, né? Que vai ser originado pelo meristema fundamental, que depois vai ser constituído, né? O córtex vai ser constituído pelo parênquima, colênquima e esclerênquima, que a gente vai ver o que é esses três nomes feios aí. Então a gente tem aqui, ó, o ápice lá do galho, né? Da planta, do tronco. Então tem uma plantinha nascendo, isso daqui é a ponta dela lá em cima, né? O meristema apical aí do caule. Então eu tenho aqui
pegar minha caneta. Então eu tenho aqui, ó. Aqui no meio eu vou ter o córtex, né? O meristema fundamental, que vai dar origem ao tecido de preenchimento. Aqui eu tenho a protoderme, ó. A protoderme, que vai dar origem ao revestimento da planta, né? A epiderme, a parte de fora da planta. E aqui, ó, procâmbio. E aqui procâmbio, que já depois vão ser formar os vasos que vai ser floema e xilema. Que vão ser os vasos transportadores de seiva aí. Beleza, até aí, gente? Sim. Só é um pouquinho de nome, né? Vocês vão ver que é um pouquinho de nome, mas vai dar certo. O meristema secundário, gente, eu acho que já é um pouquinho mais complicado de entender. Mas vamos lá. O meristema secundário, ele vai fazer o crescimento em espessura da planta, tá? Não são todas as plantas que vão fazer esse crescimento secundário. Mas vamos imaginar que uma planta ela vai fazer o crescimento secundário aí, vai fazer o crescimento em espessura. Imagina uma árvore aí com um tronco bem grande, né? Então eu tenho lá a epiderme, eu vou ter depois lá o tecido de preenchimento e os vasos, né? Lá dentro da epiderme, desse córtex ali, eu tenho células que já estão diferenciadas, né? Então eu tenho lá o meristema fundamental, que é uma célula indiferenciada, né? É aquelas células lá do meristema, né? Ele não são células indiferenciadas, como se fossem células tronco. Então elas vão dar origem ao córtex, né? Que é aquele parênquima, colênquima, esclerênquima, depois a gente vai ver isso. Vai dar origem a células diferenciadas. Já. Se essa planta precisa crescer em espessura, essas células que já estão diferenciadas, elas voltam a ser células embrionárias, elas voltam a ser células meristemáticas depois de adultas, tá? Então uma árvore, ela sempre vai crescendo em espessura. Só que aquelas células ali, eu falei, que as células do tecido permanente, do tecido adulto, elas não fazem mais divisão celular. Então, mas elas precisam crescer. O que vai acontecer? Ela volta a ser célula jovem, né? Quem dera se a gente conseguisse fazer isso, né, com as nossas células. Elas voltam a ser células meristemáticas para poder dar origem a novos tecidos. Então, uma célula já diferenciada, ela volta a ser indiferenciada para poder se diferenciar de novo em novos tecidos, né? É como se uma célula adulta nossa voltasse a ser célula tronco para depois voltar a célula adulta de um outro tecido, tá? Então a gente fala que esse meristema secundário, esse crescimento secundário, ele é caracterizado, gente, esse termo é muito importante, tá? Por células desdiferenciadas, tá? Porque o que acontece? A célula ela era indiferenciada, ela se tornou diferenciada, depois ela voltou a ser, depois ela passou por um processo de desdiferenciação. Ela voltou a ser indiferenciada. Então, os meristemas secundários, quando essa célula volta a ser indiferenciada de novo, ela vai dar origem a novos tecidos, que vão ser o câmbio e o felogênio. Tá? Antes a gente viu que tinha o procâmbio, né? O procâmbio e a periderme. A periderme lá que ia dar origem a epiderme, né? E o procâmbio que ia dar origem aos vasos condutores de seiva. Aqui eu vou ter a formação de câmbio e felogênio. O câmbio vai dar origem de novo a mais vasos condutores de seiva. Antes eu tinha o floema e o xilema primário, agora eu vou ter o xilema e o floema secundário. Então, quando a célula cresce em espessura, ela está produzindo novos vasos condutores de seiva e ela está produzindo mais tecido de revestimento. Aí a casca dela está crescendo, né? A parte de fora da árvore ali, ela está crescendo novos tecidos. E isso vai ser o felogênio, tá? O felogênio, então, ele vai originar o suber e a feloderme. O suber a gente vai ver que é aquela parte mais externa da árvore, que vai formar aquela casca, né, seca, e a feloderme vai ser um tecido também de revestimento e proteção para a planta. Então, meio que vai ficar assim, ó, o suber, a parte mais externa aí da planta, aí depois eu tenho o felogênio e o feloderma.
né? Na verdade, vai surgir o felogênio vai originar para fora o suber e para dentro o feloderma. Depois eu vou ter o câmbio vai produzir para fora o floema e para dentro o xilema, tá? Então o tecido secundário, o crescimento secundário da planta, né, o meristema secundário, as células elas voltam a ser indiferenciadas e essas células indiferenciadas vão dar origem ao câmbio e ao felogênio, tá? O felogênio ele vai se transformar num tecido adulto, que vai ser o suber mais para fora, e ele vai se transformar no tecido adulto feloderma mais para dentro. E o câmbio, que vai ser formado pelas células lá desdiferenciadas, vão formar o floema, que é o tecido condutor de seiva elaborada para fora dele, para fora do câmbio, e para a parte de dentro vai ser o xilema, que é quem vai transportar a água lá do solo para a planta, né? Então vai ficar assim, ó, o suber, tá vendo? Imagina aqui um tronco de árvore, suber, depois eu tenho felogênio, que é a célula lá desdiferenciada, depois eu tenho o feloderma. Aí depois eu vou ter o câmbio aqui, que vai dar origem ao floema, para a parte de fora, e ao xilema para dentro. O xilema, ele é dividido em cerne, né, e alburno. Esse alburno vai ser as células lá que vão estar transportando a água, e esse cerne, que é a maior parte do tronco, é aquele tecido que já não tá funcionando mais. Tá? São células são células mortas, que já não estão conseguindo mais fazer a atividade dela. E isso que vai ser a madeira, né? Quando a gente corta um tronco, na verdade o que a gente está vendo ali é praticamente xilema. Olha a proporção aqui, olha a quantidade de xilema, que é quem transporta a água da raiz, né, para as plantas. É a maior parte, sei lá, 90% de um tronco, quando a gente corta, a gente está vendo xilema, né, dividido entre o xilema que ainda está ativo e o xilema, que é o cerne, que é a madeira, né, o lenho mesmo, a lenha, que já não está funcionando mais. Então, os tipos, tecidos permanentes adultos, né, vai ser então a epiderme, que a gente viu lá no crescimento primário, que vai dar origem à periderme, né? E vai dar origem depois à epiderme. Que essa epiderme, gente, é a camada externa da folha, né? Das flores, é a camada de revestimento ali de toda a planta, né? Depois, porque tem planta que não vai fazer o crescimento secundário. Então, quando você pega aí, igual eu estou olhando aqui para uma plantinha que eu tenho, uma costela de Adão, o galho dela é muito fininho, ela só tem crescimento primário, né? Então, em volta dela tá cheio de epiderme, ela não tem crescimento secundário, ela não tem um tronco grosso com a casca. Então, essa epiderme é a casca mais externa dela, a parte mais externa dela, né? A parede. E eu tenho o parênquima, que a gente vai ver o que é, o esclerênquima e colênquima, floema e xilema. Esses vão ser os tecidos adultos, né? Então, esse tecido de revestimento, quais são os tecidos de revestimento de uma planta, né? Vai ser a epiderme, que é constituída por uma camada de células vivas intimamente ligadas e clorofiladas. Nas folhas, as células da epiderme secretam a substância cutina, que forma cutícula de lipídios, que impede a perda de água excessiva por transpiração. Então, essa epiderme que eu falei, lá nas folhas, ela produz uma substância chamada de cutícula, que vai impedir que elas percam água, né, por transpiração muito fácil, né, porque elas ficam no sol, elas precisam de sol para fazer fotossíntese, e elas precisam de água. Imagina se elas perdessem água muito facilmente, né? Então, lá na epiderme da folha, elas têm essa cutícula que impede elas de perder água, né? Isso tudo aí é formado pela epiderme. A gente vai ver daqui a pouco. E os principais são a epiderme e a periderme, né? Que é o feloderma, felogênio e o suber. Então, tudo isso são tecidos de revestimento da planta. O anexo da epiderme. Então, a epiderme, gente, ela tem alguns anexos. Um deles são os estômatos. Os estômatos é uma estrutura formada aí pela epiderme
que é quem vai permitir que a folha faça trocas gasosas. É uns pontinhos, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Esses estômatos, eles abrem e fecham de acordo com o que eles precisam de capturar gás carbônico, liberar oxigênio. Então, para fazer essas trocas de gases, esses estômatos são algumas anexos aí dessa epiderme. Outro anexo é esses hidatódios. Esses hidatódios estão localizados aí, são anexos da epiderme, que estão localizados na ponta da folha, que fazem com que ela libere água. Essa liberação de água por esses hidatódios ajuda a fazer uma pressão para a água puxar a água do solo. Né? É como se você colocasse um canudinho dentro do refrigerante. Quando você puxa, quando você está puxando o refrigerante, ele faz uma pressão para o refrigerante subir. É a mesma coisa que esses hidatóides fazem. Então eles tiram essa água aí pela ponta da folha, fazendo com que ajude a puxar a água da raiz. Tá? Lógico que não é só isso, mas isso ajuda também que a água saia. Isso dá até para ver. Se você pega uma folha, eu já vi aqui a pontinha da folha cheia de gotinha de água. Tá? São esses hidatóides aí que ajudam, né, nessa pressão para a água subir da raiz para as folhas. Esses pelos, a gente viu semana passada, esses pelos absorventes aí nas raízes, né, é um tipo de anexo da epiderme. A epiderme produz esses pelos para poder ajudar na absorção aí lá no solo de nutrientes para a planta. E os acúleos são é muito comum a gente achar que isso é espinho, né? Isso não é espinho que tá na roseira, né? Esse que você destaca facilmente, isso é um anexo da epiderme, que é para proteção da planta, né? O espinho, ele é uma folha modificada, é uma folha que se modifica em espinho, né? Esses acúleos presentes na roseira, por exemplo, eles não são espinhos. E os tecidos de preenchimento. Lembra que eu falei que o meristema fundamental, lá no começo, ele tem que preencher a planta, né? Imagina que é uma planta enorme, ela não tem. Ou então mesmo uma planta menor, ela vai ter a epiderme, os vasos condutores de seiva, mas ela precisa de tecido de preenchimento. E esse tecido de preenchimento, ele é principalmente o chamado de parênquima. Tá? Aí o parênquima, ele tem um nome, ele é chamado de acordo com a função que ele exerce. Então, parênquima de preenchimento, realiza o preenchimento dos tecidos. Por exemplo, córtex e medula são partes da planta de preenchimento, para preencher. Eu tenho parênquima clorofiliano, que é um parênquima lá na folha que vai auxiliar no processo de fotossíntese. Tá? Então é um tecido que eu tenho, um parênquima de preenchimento, que ele vai ajudar, ele tem clorofila, ele vai ajudar na fotossíntese. Parênquima de reserva é algum tecido de preenchimento lá da planta que vai armazenar substâncias como amido, como água, né? Ar, se for uma planta aquática que precisa ficar boiando, então ela tem que ter alguns tecidos dentro dela que armazena ar, né? Então, se for um parênquima que vai reservar amido, ele é chamado de parênquima milífero. Água, parênquima aquífero. Ar, parênquima erífero. Então, isso tudo são tecidos de preenchimento da planta. E os tecidos de sustentação. Então, o colênquima, gente, colênquima e esclerênquima. Tem algumas diferenças aí que eles vão sustentar essa planta. Né? Eles acabam preenchendo também a planta, mas a função principal deles é sustentar essa planta. O colênquima, ele é constituído por células vivas, alongadas, ricas em celulose, que estão presentes nas partes mais jovens das plantas, logo abaixo da epiderme. Confere flexibilidade aos órgãos vegetais. Então é comum cair em prova perguntando diferença de colênquima e esclerênquima. Então, colênquima são células vivas e células flexíveis, né? Se você pega uma planta jovem e você consegue ver que a haste dela, né, ela é flexível, você consegue dobrar, é porque ela é rica em colênquima, tá? Que são células jovens com células mais alongadas e confere flexibilidade para os órgãos vegetais. O esclerênquima, gente, são células mortas,
Lignificadas são células duras, né? Estão presentes nas partes mais antigas das plantas. Então o esclerênquima, eles já são células mortas e células rígidas, né? São células lá de mais velhas das plantas. Então ele confere rigidez para as plantas, tá? Então ele sustenta e confere rigidez para os vegetais. E os tecidos de condução, igual eu já falei, xilema e floema. O xilema também conhecido chamado de lenho, né? Lembra que eu falei que a maior parte da planta, de uma planta que tem tecido crescimento secundário, ele é xilema, né? Sei lá, 90% do tronco da árvore é xilema, né? Também conhecido como lenho. É constituído por células mortas. Esse tecido é responsável por conduzir a seiva bruta, água e sais minerais. E o floema, também é chamado de líber, é constituído por células vivas. O floema transporta a seiva elaborada, a matéria orgânica, da folha até o caule e raízes, tá? Então, o floema, gente, que vai transportar a seiva elaborada, ele é constituído por células vivas. Já o xilema, ele é constituído por células mortas. Então, só um esqueminha, o xilema, ó, ele tira o nutriente aí e a água das raízes e leva aí para o caule e para as flores, e para as folhas, né, e flores. Aqui em cima, ó, o meristema apical. Já o floema, ó, ele está tirando aqui da folha, que está fazendo fotossíntese, e levando aqui, ó, para toda a planta. Esses carboidratos aí que a planta está produzindo. Aqui é um resuminho, gente, ó, tecidos meristemáticos, embrionários, aí primários, tá tudo aqui que a gente falou, tá? Não é muito nome, vocês não esquentam, vocês não se preocupam, é bastante nome, mas não é difícil de guardar.